Então a gente vai falar hoje então sobre o trimming oficial e comercial da raça West. Bom, o trimming oficial da raça seria o hand stripping clássico, que é o que a gente aprende lá na escola do banho tosa, quando a gente começa a fazer os nossos primeiros cursos, né? Bom, então o que é o stripping? Stripping é uma técnica de tosa, o trimming que a gente chama, né? Eu entendo que o trimming é uma tosa um pouco mais elaborada, não só aquela tosa que a gente pega e passa uma máquina de qualquer jeito. Existem ferramentas específicas que a gente tem que aprender a trabalhar com elas para a gente poder estar utilizando, né? Então ela é uma técnica que consiste na remoção da pelagem a fim de se manter a textura correta e evitar problemas de pele, tá? E quais seriam essas técnicas? Hand stripping. Hand stripping o que é? É a remoção da pelagem com a utilização de alguma ferramenta. Então o hand stripping normalmente eu vou usar o quê? Uma faca, uma pedra, uma dedeira. Todas essas ferramentas são ferramentas que a gente usa para fazer o hand stripping. Carding. O que seria carding? Carding é uma técnica de hand que a gente faz com faca que serve para remover o subpelo do animal, que normalmente é o que dá problema nessa raça. O que dá problema não é a questão de tu remover o pelo todo na faca. O que dá problema é a gente não remover o subpelo. E aí mais pra frente, na hora da tosa, aqui vocês vão entender um pouquinho melhor isso aí. O que seria o plucking? Plucking é a remoção total da pelagem com os dedos. Então, aqui no Brasil não é uma coisa muito comum, mas em outros países o pessoal, a gente costuma dizer que o plucking é como depenar. Vocês já ouviram depenar galinha, sabe como é que é? De arrancar tudo nos dedos? É mais ou menos isso. A gente arranca tudo no dedo, no cachorro, deixa ele quase na pele. Só que ela é uma técnica muito evasiva. É uma técnica que é usada para cães que participam de competição em alto nível. Então não é uma coisa que a gente costuma fazer aqui. Rolling, o que seria o rolling? Rolling, a gente fala sobre rolling quando a gente está falando sobre manutenção de pelagem, quando chega um caso assim de um cliente que traz um cachorro com textura mole e ele fala assim, eu gostaria que o meu cachorro tivesse uma capa dura, uma excelente textura. Então a gente começa a fazer um trabalho de rolling, que seria essa transição de pelagem mole para pelagem dura, para a gente conseguir chegar no objetivo que o cliente nos pede. Passando. Então, gente, essa foto aqui, basicamente, ela vai resumir muita coisa que é o pulo do gato, que foi onde eu estudei há muitos anos atrás e eu entendi que se eu conseguisse explicar isso aqui de uma maneira coerente para o meu cliente ia gostar muito do meu trabalho, assim, e aí eu preciso explicar isso aqui para vocês. Então a gente tem que entender que os cães, eu não costumo falar que os cães têm pelo, eu falo que os cães têm cabelo, né? E como todo bom cabelo, eles têm ciclos de crescimento. Cães de pelagem longa, eles têm um ciclo de crescimento contínuo, que é aquele fio que cresce e vai. Cães de pelo curto, pelo duro, eles têm ciclos de crescimento, que são anágena, catágena, telógena e tem até oxágena, que é que não tem, mas a gente sabe que tem. Então, como é que funciona? O fio ele vai nascendo, ele vai crescer até um certo limite, e depois, quando ele chegar num certo tamanho, ele vai começar a se desprender do animal. Você já sabe aquele cachorrinho que quando a gente passa a mão assim, o pelo sai todo na mão? Então, quando o pelo está saindo todo na mão, é porque ele já está na fase de remoção de pelagem. Só deixa eu prender ele aqui, porque esse aqui ele é cachorro pet. Você sabe que pet a gente não deixa muito... Os da gente a gente deixa na mesma, mas dos outros a gente tem que cuidar. Então... Essa questão desse entendimento que foi que eu comecei a entender sobre o crescimento da pelagem, isso aqui é uma foto bem clássica, que se a gente procurar na internet a gente acha bem. Só que normalmente as pessoas não se atentam a entender o desenho do negócio, né? Então o que a gente entende? Que aqui tem o folículo, que seriam os poros do cachorro, nasce um fio de pelo e uns 4, 5 de subpelo. Se eu pegar uma máquina de tosa, uma lâmina qualquer, e eu tosar esse cachorro, num segundo momento, quando essa pelagem começar a crescer, vai nascer muito mais subpelo. E se eu continuar passando máquina, lâmina nesse cachorro, vai continuar nascendo mais subpelo ainda. E aqui, gente, agora eu quero explicar... Aqui eu estou tentando passar uma parte teórica bem instrutiva para vocês. Mas eu quero fazer uma analogia para vocês explicarem isso para o cliente de vocês de uma maneira lúdica, que ele vai entender o que vocês querem passar para ele. Então, normalmente, que foi a sacada que eu tive. Se a pessoa pega e passa uma máquina no cachorro, para o cliente, quando ele chega em casa, ele vai olhar para o cachorro e vai dizer assim, não, tá bonitinho, tá tosado, tá com pelo bem curtinho.
Mas se a gente for entender morfologicamente, já que a gente estudou e a gente está vendo, e a gente sabe que vai nascer essa grande quantidade de subpelo, a gente entende que a gente precisa fazer essa remoção de subpelo para não dar problema de pele no cachorro. Então, o que dá problema de pele no cachorro não é o problema de não arrancar esse fio primário. O que dá problema na pele do cachorro, que dá dermatite, foliculite, tudo, é tu não remover o subpelo. Então, se tu tosar e não remover subpelo, vai vir subpelo, subpelo, subpelo. E aí o cachorro, quando ele volta para casa, normalmente o que acontece? Tu vai lá no pet, tosa, passa uma lâmina 10, lâmina 7, cada um faz de um jeito. Aí o cachorro chega em casa, o que acontece? Começa a se coçar, começa a lamber as patas. Aí o proprietário, ai meu Deus, o meu cachorro tem alergia à lâmina. Ai, meu cachorro tem alergia da tosa. E aí eu comecei a entender que o problema não era que ele tinha alergia da tosa, ele tinha alergia ao excesso de subpelo que foi se acumulando naquela pelagem pelo fato de não ser removido. Então, como que eu vou explicar isso para o meu cliente para fazer ele entender isso? Então, normalmente, o que acontece? Quando a gente faz o nosso primeiro curso básico de banho tosa, quando a gente começa a escutar sobre hand strippings e tal da vida, a gente aprende que a gente tem que fazer todo o cachorro na faca, tem que puxar todo o pelo do cachorro. E uma ideia muito errada que as pessoas têm é que as pessoas acham que o cachorro, pelo fato de ser um terrier ou ser um cachorro de pelo duro, que ele vai ter pelo duro. Vamos entender que existe uma questão genética muito importante nisso, gente. E aí, para vocês que trabalham com shih tzu e cães de pelo longo todo dia, eu faço uma pergunta para vocês. Todo shih tzu que vai no pet shop de vocês tem pelão para fazer penteados, daqueles de competição? Mas é cachorro de pelo liso, concordam? Aí agora eu pergunto para vocês, um cachorro de pelo duro, só o fato dele ter nascido de pelagem dura quer dizer que ele vai ter pelo duro? Não, porque de repente os pais dele tinham pelo mole, que cruzou com o cachorro da vizinha, do ciclano, do beltrano, e aquilo foi se perpetuando, aquela linhagem de textura mole no cachorro. Para tu reverter isso, em alguns casos a gente consegue, em outros casos a gente não consegue. E muitas vezes mesmo a gente fazendo rolling, fazendo remoção de subpelo, o cachorro ele vai ter pelo mole quase que a vida toda. Então a gente também tem que entender a necessidade de cada cliente. Não é porque a pessoa comprou um cachorro dessa raça que necessariamente ela quer um cachorro de pelo duro. Às vezes o cachorro dorme na cama, ele toma banho toda semana, ele faz hidratação, ela não quer um pelo espetado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um cachorro de pelo duro, de arame, realmente. Cara, é uma textura que não é aquela coisa gostosa de passar a mão, né? E outra coisa que a gente tem que entender assim nessa questão do hand stripping, no hand stripping oficial, da diferença do hand stripping oficial e o trimming comercial, é a frequência que a gente faz. Quando eu vou fazer um hand stripping oficial, que eu tenho que tirar o cachorro, esfaquear ele, tirar ele todo na faca, não dá para fazer tudo numa paulada só. Eu não posso pegar um cachorro, pegar uma faca e vup, arrancar todo esse pelo sem que a pele dele esteja preparada, sem eu entender que a pele dele suporta essa tração de puxar, né? E então a gente faz o hand stripping por partes. A gente faz uma parte numa sessão, faz uma parte noutra sessão, e a gente vai fazendo sessões até a gente baixar. Para o cliente pet, ele não entende isso. Como que eu vou levar o meu cachorro no pet? Ele vai tirar só um pouquinho de pelo, ele vai voltar peludo, e aí eu volto daqui a 10, 12 dias para tirar mais um pouquinho, e daqui a 10, 12 dias eu volto para tirar mais um pouquinho. Qual é o cliente que vai pagar tosa de 15 em 15 dias? Eles não pagam. Vamos falar a realidade aqui, né? Então quem que vai pagar para fazer esse tipo de serviço são clientes específicos, cães que participam de competição, cães que vão para exposições de conformidade. Esses são os cães que a gente vai conseguir vender o hand stripping oficial, que o cara vai pagar para fazer aquela manutenção diária. O cliente pet, ele não quer isso, ele quer fazer uma tosa de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Isso é o que acontece, né? E depois que eu comecei a entender isso, como que eu falo para o meu cliente, como que eu consigo vender o trimming comercial para o meu cliente? Porque a pessoa, quando ela compra um cachorro dessa raça, primeiro ela compra, depois ela vai estudar para saber o que ela pode ou não fazer. Aí ela descobre que ela tem um cachorro de pelo duro, ela descobre que a tosa oficial para a raça é o hand stripping, e aí ela descobre que na cidade dela não tem um profissional que saiba fazer isso. Na grande maioria das vezes é isso.
E aí eu comecei a ver assim, como que eu vou explicar isso para a pessoa e como que eu vou vender o trimming comercial para ela. Então, assim, ó, eu sempre gosto de fazer muitas analogias para a pessoa entender. E eu vou fazer uma analogia muito clara para vocês e vocês vão me dar razão no que eu vou falar agora. Vamos imaginar, vocês estão vendo aquela cena ali, né? Que aqui é um fio de pelo e vários fios de subpelo. Então vamos imaginar, vamos explicar, faz de conta que vocês são o meu cliente, tá? Então eu vou dizer assim, ó, faz de conta que isso aqui é um gramado, né? Isso aqui é um gramado, ó, é um gramado. Aqui eu tenho uma flor bem bonita e aqui eu tenho um monte de erva daninha. Ou então aqui eu tenho uma grama bem bonita, que eu fiz um gramado na minha casa, e aqui tá um monte de erva daninha. Se eu pegar o cortador de grama, né? E vim cortando a grama da minha casa, sem tirar a erva daninha, o que vai acontecer? Não vai nascer mais erva daninha? Adianta eu adubar o meu gramado? Adianta eu regar ele todo dia? Não, porque a erva daninha vai chupar todo o adubo, toda a vitamina que a grama deveria receber. Consequentemente, a grama vem mais fraca, vem sem força, vem sem brilho. A tosa é a mesma coisa. Se eu passar um cortador de grama, se eu passar uma máquina de tosa e eu não remover a erva daninha, eu posso fazer hidratação, eu posso dar rios, eu posso dar a melhor ração do mundo, que o cachorro vai ficar com o pelo ruim a vida inteira. Então o que eu faço assim? Ó? Eu comecei a vender um serviço para o cliente em que eu proporciono o benefício de uma técnica de hand stripping, que seria o carding, no sentido de limpar o folículo, de fazer a remoção desse subpelo, e eu baixo esse pelo aqui na tesoura, ou baixo com um adaptadorzinho. Porque o que vai fazer mal para esse cachorro não é o fato de eu passar um adaptador ou uma lâmina, o que vai fazer mal para ele é eu não remover o subpelo. Tá? Então deixa eu ver um outro aqui, ó. Então, assim, ó, materiais que a gente usa para fazer o trimming, assim, né? Facas. Aí a gente tem que começar a entender um pouco sobre as facas. Facas, existem vários modelos. Eu tô com duas aqui só, mas para ilustrar para vocês. Existem as facas coarse, que são essas facas com espaçamento mais largo, e essas facas fine, que são a faca mais fininha que a gente usa para fazer o card. Ah, Gustavo, eu tenho medo, eu nunca usei uma faquinha dessa, eu nem sei aonde que compra. Eu também tinha dificuldade para encontrar essas coisas assim, gente, igual a vocês. Aí quando a pessoa não tem faca, pode usar uma ferramenta como essa, que é um Furminator, que se a gente for olhar, a distância dos dentes é praticamente a mesma. Ela é a mesma ferramenta, só que em vez de eu passar assim, eu vou passar assim. Então, se eu não tenho uma faca, ou se eu ainda tenho muito medo de passar isso, eu posso começar com essa ferramenta que vai me ajudar muito. Outra coisa, reiki. Isso aqui é uma coisa que tem muito no banho tosa e as pessoas costumam achar às vezes que é para tirar nó. Isso aqui não é para tirar nó, gente. Isso aqui é para fazer remoção de pelo morto. Tá? E esses reikis, essa ferramenta, ela tem de diferentes espessuras. E aí, então, como que a gente começa? Quando é um cachorro que está muito peludo, muito lanoso, a gente começa com o mais largo e a gente vai diminuindo o espaçamento da ferramenta até a gente chegar num ponto que não esteja mais saindo pelo morto, para a gente poder passar para um próximo estágio do trimming. Tá? Outras ferramentas que a gente usa, pedra vulcânica, dedeira, pente para desfiar, fulminator, mousse para volume, creme, pó. Aí outra coisa que eu queria falar para vocês assim, ó, existem produtos, muitas coisas que vocês olham na internet, que vocês olham nos Facebook da vida, nos Instagram da vida, nem sempre é muito relacionado a só produtos pet. Dentro do mercado, e para vocês que estão vendo como funciona um campeonato, existem muitos produtos que a gente usa, que a gente chama de cosmético, de maquiagem. Produtos que a gente usa para maquiar um cão. Não são produtos que a gente indica as pessoas a usarem no pet, porque é muita responsabilidade para mim falar para vocês, compra tal produto e usa, porque eu não estou ali para olhar. Então, tipo, é meio arriscado. Então a gente sempre vai indicar um produto da área pet para não dar problema. Mas a gente sabe que em competições e exposições existem produtos que são de linha humana, mas que a gente sabe que não vai dar problema nenhum pro cachorro, mas que a gente usa para conseguir um efeito, aquela coisa que as pessoas, meu Deus, como é que ele fez aquilo, né? E se a gente não estuda, a gente não participa de campeonato, essas coisas a gente não descobre nunca. Tosa pet, gente.
Vou dizer para vocês que alguns desses cães aqui são meus clientes, que foram em outros pet shop, e isso aqui está na internet para quem quiser ver. Eu não sei se vocês já viram no Facebook que existem aqueles grupos de proprietários, assim, que tem os grupos de Shih Tzu, existem os grupos de West. E as pessoas postam essas fotos e elas botam assim, ó, expectativa, realidade. Todo mundo sabe aí o que acontece na grande maioria das vezes, gente. Que é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos. É muito mais bonito a gente falar que a gente não sabe fazer do que a gente pegar e tentar fazer uma coisa que, eu vi, eu acho que é assim. Porque tu pode ganhar aquele teu dinheirinho da tosa na hora, mas tu vai perder inúmeros clientes. Porque hoje em dia um cliente para pegar um celular e fazer uma foto dessa e botar coitadinho do meu bebê, não leve no pet shop tal, a gente sabe que é muito fácil o pessoal fazer isso. Né? E eu vou dizer assim, ó, e não é pet shop às vezes, de interior, não é pet shop de interior, não é pet shops chique, eu conheço, porque depende muito do profissional em si, né? Então, essa questão, quando eu comecei a ver que o povo fazia muito isso, que isso era uma realidade muito comum, eu comecei a pensar numa maneira de tentar reverter isso, entende? E aí, então, assim, ó, eu entendia que não podia ser nem 8, nem 80. Eu não podia fazer umas coisas bizarras que nem essa e dizer assim, não, aqui no pet é assim. Não, o patrão me manda fazer assim, é assim que é. Não, é assim que eu já estou acostumado. Que são frases que eu estou acostumado a escutar direto dos alunos. Né? Então eu entendi que eu tinha que fazer não podia ser nem 8 nem 80, eu não precisava fazer aquele hand stripping oficial, clássico, de competição, que arranca tudo na faca, mas ao mesmo tempo eu também não precisava fazer uma tosa com lâmina, de pegar uma lâmina 10 e raspar o cachorro todo. Eu tinha que encontrar algum meio. E foi então que eu comecei a estudar sobre aquela história do ciclo do crescimento da pelagem, sobre o mal que fazia o subpelo na pelagem do cachorro no sentido de entupir folículo, aquela coisa toda. E comecei a treinar sobre o trimming comercial. Ó, o que eu falei para vocês, ó. Isso aqui eu peguei num daqueles grupos. Aí você leva o seu West no pet shop para tosar, tadinho do meu bebê. Vocês têm noção que podia ser o pet shop de vocês? Então entendam o porquê da importância da gente estudar sobre as mais diferentes raças. E aí uma das coisas que eu estou mais acostumado a ouvir. Na minha cidade não tem essa raça. Na minha cidade, no meu pet shop, a gente não faz cães de pelo duro. Na minha também não fazia. Eu sou de Florianópolis. Quase não existia. O Oeste era um ET. Não existia. Mas eu, diferente de uma grande maioria, eu pensava assim, ó, independente de vir ou não aquela raça no meu pet, eu vou estudar. Porque o dia que ia aparecer, eu vou estar preparado. Eu não vou ter que pegar no YouTube correndo para ver como é que é. Entende? Então eu sempre fui aquela pessoa que nunca ninguém precisou mandar eu ir fazer curso. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que eu nunca fui, e até hoje eu não sou dono de pet, hoje eu tenho meu salãozinho. Mas a minha vida inteira eu trabalhei de funcionário para os outros, assim, sabe? E eu entendi assim, ó, que quanto melhor fosse o meu trabalho, mais bem remunerado eu seria. E modéstia à parte falar, graças a Deus eu consegui me tornar um dos tosadores mais bem remunerados de Santa Catarina, e não foi à toa, mas foi por estudar e conseguir fazer um trabalho de excelência dentro do pet shop. Então vamos lá. Principais problemas em virtude da tosa errada. Meus clientes. Aquela lá come os pés, isso é muito comum pro Oeste, come os pés direto. Pelo, aquele meu outro Westzinho é meu cliente, os dois são meus clientes. Tosaram ele todo raspado, ele ficou parecendo um poodle. Sabe o que é tudo de tonhonhon, assim? Tu consegue imaginar um West todo assim, de tonhonhon? O cachorro ficou todo com pelo tonhonhon. A dona falou assim, eu não sei nem o que te dizer, Gustavo. Minha mãe levou no pet lá, o cara disse que sabia fazer a tosa, raspou o cachorro, agora o cachorro tá assim. Então entendam que tudo que a gente faz no pet shop é nossa responsabilidade, independente do proprietário saber o correto ou não. É nossa obrigação como profissional da área orientar o cliente. Exemplo, se eu sou cabeleireiro de humano e vocês me chegam com a filhinha de vocês, com aquele cabelo todo cacheadinho, princesinha. Eu queria alisar o cabelo da minha filha, eu trouxe uma lata de formol.
Todo mundo sabe que a criança vai ficar careca e que não se usa isso. Mas eu, como todo bom tosador, eu podia falar, o profissional podia fazer. Não, eu faço o que me mandam. O cliente pediu para me fazer, eu vou fazer. Não é assim que funciona, gente. A gente compete a nós como profissional da área orientar o cliente, independente dele saber ou não. Se ele quer fazer determinado tipo de procedimento, a gente vai avaliar, a gente vai ter bom senso e em muitos casos a gente vai fazer um termo de responsabilidade com ele, para a gente tirar o nosso da reta. Porque se der problema lá na frente, não tem perigo dele pegar uma foto do cachorro com foliculite, como esse aqui, e postar, ó, levei no pet shop e tal, olha como meu cachorro ficou. Porque a gente sabe que isso acontece, né? E o trimming comercial? O trimming comercial, gente, é o que mais se assemelha a uma tosa de competição, uma tosa de campeonato que a gente faz. Eu vou fazer esse cachorrinho aqui hoje, aqui que vocês estão vendo que ele está bem peludo. Eu fiz questão de trazer um bem cusquinho, assim, bem simplesinho, um cachorrinho bem pet do dia a dia. Nada daqueles campeão de peludo, porque eu quero que vocês vejam que eu faço um cachorrinho tanto quanto vocês. E ele vai ficar lindo, maravilhoso. Outra coisa que a gente tem que aprender, que é uma coisa que eu vejo que é meio mito entre os alunos, assim, né? As pessoas acham que, às vezes, porque é uma raça diferente, o cachorro ele é um cachorro padrão, ele é um cachorro, nossa, todos os West são iguais. Eu que faço o West Grooming Day, eu vou dizer para vocês que cada vez que eu venho aqui a Porto Alegre, eu não comentei do West Grooming Day. Esse West Grooming Day é um evento que eu bolei na minha cabeça há uns 3 anos atrás. E eu venho de Florianópolis a Porto Alegre a cada 2 meses. Eu atendo uma média de 20 a 25 cães. Eu cobro entre 150 a 200 reais para fazer. Eu tiro praticamente uns R$1.000 por dia para tosar 5 cachorrinhos. E as pessoas viajam de 200 a 300 quilômetros para me trazer um cachorro para tosar. Porque na cidade delas ninguém sabe fazer, porque ninguém nunca viu a raça na vida, porque ninguém se prontifica a sentar 1 hora e estudar. O que eu estou querendo passar para vocês aqui. E para mim, que estou acostumado a fazer muitos cães dessa raça, se eu botar os 20 Wests que eu faço aqui, é um diferente do outro. Não tem um igualzinho. Eu digo, são parecidos. Mas é igual Shih Tzu, gente. Orelha comprida, focinho comprido, pata comprida, gordo, cotoco, com os olhos para cá. É praticamente a mesma coisa. O que eles são semelhantes? São branquinhos, tem um pelo um pouco mais durinho. Entende? Mas como a gente descobre isso, a gente tem que estudar, a gente tem que entender que os cães eles têm, não é porque ele é um terrier que ele não tem os mesmos problemas de um Shih Tzu. O que a gente mais está acostumado a ver nos cursos de banho e tosa? É aqueles Shih Tzu com o cotovelo para fora, com jarrete vaca, aquela coisa. Vocês acham que os West não tem isso? É a mesma coisa, cotovelo para fora, os braços assim, um pé para cada lado, tipo curupira. É bem comum. Só que a pessoa, elas idealizam que... Não, eles são todos padrões de pelo duro e todos perfeitos. Isso não é a realidade do banho e tosa. Isso é a realidade da internet. Tá? Então essas questões que a gente tem que entender, se ele tem uma postura correta, tudo isso a gente tem que entender. Posicionamento de orelha. Tem cachorro que tem a orelha bem portada, tem outros que tem a orelha pro lado, tem cachorro que tem a orelha caída, tem cachorro que tem a orelha de abano. Então todos esses pontos são pontos que a gente tem que avaliar no sentido de fazer uma tosa. Eu particularmente, quando eu estou dando aula de outras matérias, assim, tipo tosa bebê, alguma coisa assim, eu sempre gosto de falar muito na história do visagismo. Que o que é o visagismo? O visagismo é aquele corte de cabelo, é aquela tosa que a gente faz específico para aquele cão. Então se eu pego um cachorro muito alto, eu não posso fazer a mesma tosa que eu fiz num cachorro que tem as patas curtas. Ou se eu pego um cachorro muito cabeçudo ou muito orelhudo, ele não vou diminuir a cabeça dele tanto no tamanho que eu faria um outro. Eu tenho que ter uma palavra que se chama, e seguir, usar ela na minha vida, que se chama bom senso. Eu tenho que olhar o cachorro e eu tenho que avaliar ele. Um conceito básico que a gente tem é sempre encurtar o cachorro, independente de qualquer raça. Então parte de frente, parte de trás, sempre são partes que eu faço mais curtas, assim, né? Independente dele ser mais alto ou mais baixo. Linhas e marcações. O mais comum que eu estou acostumado dos meus clientes. Gustavo, levei o cachorro, fizeram tosa de Schnauzer, com aquela risca na perna. Ou então com aquela risca lateral aqui no... E às vezes não é nem aqui embaixo, é no meio do corpo aqui que o pessoal faz. Né? Então essas são linhas que a gente costuma usar para fazer a tosa do West. Então se vocês repararem aqui, que isso aqui é um desenho bem antigo, gente. Muito antigo, que se pega na internet.
Aqui ainda fala, ó, lâmina 4F, 9 milímetros e meio, então isso quer dizer que eu posso usar tanto uma lâmina quanto um adaptador para fazer, porque é uma tosa PET, não é uma tosa de competição. Se vocês verem a parte da frente, ó, 6,5, então aqui já mostra que no dorso é uma altura e no peito é outra. Uma das coisas que as pessoas fazem, não só na tosa do oeste, como em qualquer outro tipo de tosa, e para mim que já dou aula há bastante tempo, estou acostumado a ver, e nos pet shop principalmente, a pessoa pega uma lâmina, um adaptador, e ela passa no cachorro inteiro. E aí o que acontece? Depois ela fica 2 horas lá neurótica, com tesourinha, para tirar falhas. Se ela aprendesse a usar o adaptador de maneira correta, ela ganharia tempo. Gente, eu vou falar para vocês assim, ó, eu lavo, seco e toso um cachorrinho desse aqui em coisa de 1h30. E não faço muito correndo, não, faço no tempo certinho, mas porque não é uma tosa complexa, é uma coisa simples, basta prestar atenção. Depois que a gente já tem noção das marcações, onde que tem que tirar, onde que tem que deixar, tudo se torna mais fácil. Óbvio que nas primeiras vezes nem é tão simples, sabe? E eu, particularmente, quando eu estava no lugar onde vocês estão hoje, prestando atenção no professor, uma das coisas que eu fazia sempre era não ter vergonha de fazer pergunta, que é uma das coisas que eu quero que vocês façam. Se algum de vocês tiver com alguma dúvida de alguma coisa que eu estou falando aqui e quiser perguntar, não tenham vergonha de perguntar, porque eu, a minha vida inteira, eu nunca tive um patrão que falasse assim, ó, Gustavo...